sempre fui robista sem saber. Eu não sei se você já ouviu isso aí. Já foi um robista sem saber? Eu era um robista sem saber que eu era um robista. Eu nem sabia que existia esse termo. O porquê que eu me identifiquei assim? Porque aos domingos eu sempre gostava de cuidar do meu carro. Passava o domingão inteiro ali esfregando o carro, para complementar, passava aquele pretinho, que a gente só vê quando o carro está limpo depois que passa o pretinho. Né? Fazia ainda na época aquele pretinho com groselha e álcool de poço para não ficar colando abelha. Cara, então eu passei por esse momento. Então eu era um robista sem saber. E por mais que eu era um robista sem saber, eu sempre gostava de fazer as coisas de modo intencional e entender o porquê que eu estava fazendo aquilo. E vira e mexe, eu comecei a procurar cursos na área, voltado para a estética automotiva. E na época o termo estética automotiva ele ainda não era muito em ascensão. Não era muito forte ainda. Não era muito forte. Então era o conhecimento do lava rápido mesmo, sabe? Do lava jato. E aí eu fiquei buscando esse tipo de conhecimento para eu melhorar cada vez mais o cuidado com o meu carro. E a partir daí, eu sempre falo que essa semente ela sempre esteve enraizada no João, mesmo que eu não soubesse. E eu sempre participei de encontros, de eventos de carros mesmo, carros modificados. E o João sempre foi, cara, desde pequenininho comigo nesses encontros, desde bebê na realidade. E a gente participava e eu levava o João, cara. E aquilo ali foi, de certa forma, entrando no DNA dele, mesmo que a gente não quisesse. Só que essa transformação, ela realmente aconteceu quando eu recebi um convite para poder mudar de cidade a trabalho. Eu sempre trabalhei com franquias, minha especialidade sempre foi voltada para a área de franqueabilidade. E eu fui convidado para a gente morar numa cidade chamada São Lourenço. Nós chegamos em São Lourenço, aí foi onde começou o pontapé inicial dessa história. Por quê? No primeiro momento, quando nós fizemos essa mudança, causou-se ali uma ruptura familiar. Ou seja, a distância da família. Isso o João, por ele ser menor, ele sentiu muito esse impacto, sabe? Ele ficou muito sentido. Então saiu ali do lastro do avó, da avó, do vô, dos tios. E o João começou, cara, a não querer ir para a escola, o João começou a não querer fazer amizades, o João começou a não querer sair do quarto, o João começou a desenvolver feridas na perna e a gente não sabia o que era. Eu e a mãe, a gente correndo para um lado e para o outro para tentar entender o que estava acontecendo com ele, a gente não conseguia descobrir. Até que, graças a Deus, a gente encontrou uma pessoa certa, uma pessoa especialista e falou assim, pai, mãe, é o seguinte, filho de vocês está já com depressão, tá? Ele não está desenvolvendo, ele já está com depressão. E aí, obviamente, o pai e a mãe se deparam com uma situação que é assim, e agora? O que nós vamos fazer? O porquê disso? Qual foi a causa? Né? A gente sempre tentava entender o porquê que aquilo estava acontecendo, sendo que na realidade a gente imaginava o quê? Poxa, o João tem o que ele precisa. Ele tem o conforto de casa, ele tem o que ele... Sempre que ele pede uma coisa ou outra, a gente dá um jeito, arruma. Então ele não fica com vontade de nada. O que será que está acontecendo isso? E aí, obviamente, a gente descobriu ao longo do tempo que foi por conta, uma depressão envolvida a parte emocional, por conta dessa ruptura familiar. Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Veio a pandemia, aconteceu o que aconteceu, a empresa que eu trabalhava colocou todo mundo no home office, tá? E aí, o fato da gente morar em São Lourenço, a gente tem casa em Guarulhos, para nós ficou mais cômodo e mais fácil colocar as nossas coisas num caminhão e voltar 4 horas para trás, para Guarulhos. Porque estava no auge da pandemia, tudo parado, ninguém conseguia fazer nada, cidades fechadas e bloqueadas. Assim que a gente chegou em Guarulhos, eu recebi um convite de um amigo para participar de um evento de estética automotiva. Aí foi quando eu tive o primeiro contato de fato com a estética automotiva. E quando eu fui convidado para participar desse evento, eu levei o João. Eu tomei a decisão de levar o João. E naquele dia, naquele momento, foi quando eu plantei uma semente no João, sem saber quando essa semente ela germinaria ou daria bons frutos. E o João estava na transição de 12 para 13 anos. Foi quando ele chegou em Varginha e decidiu abrir a sua estética automotiva com 13 anos de idade, meia dúzia de produto, mangueira e vontade de fazer a coisa acontecer. Então, naquele curso que nós fizemos durante a pandemia, foi quando eu plantei uma semente no João.